Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração. Também vocês, crianças, rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender esta palavra, que esta palavra se torne para nós fonte de salvação, um acontecimento de salvação em nossa vida. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos aqui reunidos, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco, acompanhando-nos pelas redes sociais. Estamos caminhando com Jesus e hoje a palavra nos põe diante de uma questão importante, que é como nós nos situamos diante da palavra, da pregação, do anúncio da palavra de Deus. Como é que a gente
se coloca e o que é que a gente permite que esta palavra realize em nós? O que esta palavra encontra em nós? Que tipo de ambiente e de atitude? Nós sempre lemos a palavra de Deus e somos tentados a ver, na lógica do mundo de hoje, a tirar uma palavra, uma frase, que vai virar um tipo de pensamento positivo, de otimismo durante a semana. Não é bem isso a natureza da palavra de Deus, não. A palavra e a força dela não é pensamento positivo, não é otimismo, não é poder da mente. Ela precisa se tornar em mim e em você uma realidade de transformação da nossa vida, mais do que um amuleto para a gente conseguir o que quer. Que ela alcance em mim e em você o querer de Deus. Que ela opere em mim e em você a vontade daquele que conosco fala, o próprio Deus. Vamos lá? Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Vocês têm aí à mão. Ou em casa, abra a sua Bíblia. Duas parábolas e duas sementes e algumas consequências. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, quem escuta, portanto, é a multidão, não é uma conversa reservada aos discípulos. Que diz ele à multidão? Fala-lhes sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Pronto, então o reino de Deus, que por excelência, reino de Deus dos lábios de Jesus, reino de Deus, para o que Jesus está falando, o conceito de reino de Deus é tudo aquilo que ele fala e faz, já é reino de Deus. Mas é importante entender que o máximo da compreensão sobre o que é o reino de Deus se confunde com a própria pessoa de Jesus. Jesus é por excelência o reino que chegou aqui e que se dilata e se propaga nos corações que o acolhem. Ele é o reino. Portanto, ele é o reino, que é como quando alguém espalha uma semente na terra. Faço a minha parte, espalho a semente na terra, trabalho. Cada uma e cada um de nós é chamado a acolher o reino de Deus como um trabalhador. As parábolas de hoje, a primeira e a segunda parábola, vai exigir de nós um esforço maior, porque trata de uma linguagem e de um campo simbólico que não é tanto o nosso mais, que é o do mundo rural. O do mundo rural sem os recursos da técnica e da ciência de hoje. É um mundo rural bruto que conta com o serviço generoso do homem e da mulher que trabalha, mas que não tem condições de recorrer aos mecanismos da tecnologia de produção rural que tem hoje. Isso para nós é muito desafiador, porque nossa linguagem hoje é outra. Para nós pode se tornar muito mais difícil de entender, porque os ouvintes de Jesus ouviam-no e viam o que ele estava falando. Muito provavelmente, uma fala dessa com a multidão é na beira de uma lavoura. Está acontecendo, alguém semeando, preparando uma terra. Jesus fala-lhes, compara-se àquilo que eles visualizam. E nossa cultura visual hoje é outra.
é muito distante desta original do Evangelho. Vamos lá. Espalhou a semente na terra. Pronto. E agora, espalhou, o que eu faço? Versículo 27. Espalhou e ele vai dormir e acorda noite e dia. Vai? E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro, aparecem as folhas, depois, vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Pronto. O reino de Deus conta com a nossa colaboração, mas nós não damos conta do reino por nossa conta própria. O reino de Deus envolve-nos na dinâmica do seu dilatar, do seu instaurar, do seu ampliar-se sobre o mundo, envolve-nos, atinge-nos, mas o reino de Deus é muito mais do que nós. Nós precisamos aprender a fazer a nossa parte e precisamos aprender a hora de dormir, acordar, dar o tempo necessário para a semente brotar, crescer, aparecer primeiro as folhas, depois a espiga, depois o grão, depois secar e madurar. Nossa sociedade não é desse tempo de espera, nossa sociedade é genuinamente a sociedade do corre ali no mercado e as prateleiras já estão prontas, a gente vai e pega o que quer sempre. Esta sociedade da prateleira pronta do mercado gerou homens e mulheres profundamente ansiosos. Somos escravos de dois movimentos: o da retração, o da depressão, da tristeza, da decepção com os resultados da vida, ou somos ansiosos, agitados, somos preocupados, aflitos permanentemente. Ou depressivo ou ansioso é a ordem da economia do mundo de hoje. Ou a gente precisa de um remédio para desacelerar, ou precisa de um remédio para acelerar. Jesus fala que o reino de Deus conta conosco, mas existe uma dinâmica íntima em cada um de nós, que é fazer a nossa parte, mas deixar Deus fazer a parte dele no tempo dele. E no tempo da natureza que ele criou. Tem o tempo de Deus e tem o tempo da natureza, e tem o tempo seu. Semeou, tá bom, para casa, dorme, descansa, repousa, acorda, toma café, faça as coisas no ritmo. Não tente colher antes que a espiga brote, antes que os grãos apareçam. O reino de Deus conta comigo e com você. Nós fazemos a nossa parte, semear, e Deus faz todas as outras. Amém? Ele é Senhor de tudo. Ele tem o senhorio sobre tudo. O dinamismo do reino de Deus não depende de nós, conta conosco, mas é obra do amor invisível às vezes, mas um amor vivificante que faz brotar, crescer, aparecer a espiga, aparecer os grãos, madurar esse amor vivificante e dinâmico de Deus. Nós precisamos parar, e quando nós paramos para recompor nossa força de termos trabalhado, Deus não para e continua a trabalhar. Enquanto nós paramos, Deus continua. Essa sociedade de gente ansiosa, insatisfeita, com metas o tempo inteiro a cumprir e a alcançar, com a competição, com a disputa, com a rivalidade, com
o medo da brecha e que outro entre na minha área e roube de mim minhas conquistas. Esta sociedade não é imagem do reino. A semente tem uma força própria. A terra tem uma força própria. O espalhar a semente tem uma força própria. A força do seu suor, da sua dedicação, do seu zelo, da sua técnica. Como semeia também tem técnica, tem aprendizado. Existe um mistério da criação de Deus. Existe um agir de Deus que soma-se ao nosso agir, ao nosso espalhar a semente, e a gente precisa aprender que nós precisamos fazer nossa parte, mas nossa parte sozinha não dá fruto. Se nós começamos a fazer as coisas por nossa conta própria e querer resultados a partir da grandeza do nosso esforço individual, não vamos alcançar. A ansiedade, a agitação, o estresse, a escravidão das expectativas, e se, e esse se não vai sendo como a gente quer, adoece-nos. E a gente não vai ter saúde nem para levantar a cabeça e o olhar e enxergar as espigas brotando, as sementes aparecendo nas espigas, madurando. Uma sociedade que a gente vai ao mercado e compra tudo pronto, a hora que quer, e a geladeira está cheia, mas tudo que está na geladeira não é o que a gente quer. E a gente não sabe por que essa insatisfação interna de um querer que não é satisfeito, de um vazio que não é preenchido, a gente não sabe o que é. Esse vazio chama-se o espaço que nós deveríamos dar para Deus agir, permitir que Deus preencha. O nome desse vazio e o que preencher com esse vazio que agita-nos, aflige-nos, sacode-nos, faz o nosso sono precisar de comprimido e o nosso dia e nossa manhã precisar de comprimido. Esse vazio tem nome: cultivo de uma relação confiante com o Senhor, que eu não vejo, mas age, e que garante o fruto no tempo certo. Está claro? Portanto, isso tem consequências muito fortes com o que virá agora. Retoma o versículo 29 e o 30. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Ele espalhou e colheu, mas entre o espalhar e o colher teve um longo período de 30, 60, 90 dias em que Deus agiu. Nós agimos. Trabalhamos 8 horas por dia, ou 10 ou 15 horas por dia, e Deus trabalha o tempo inteiro. Aprender a cultivar uma espiritualidade em que a gente conta com Deus e conta com os outros, cada um fazendo a sua parte. O mundo vai ser melhor, porque eu estou fazendo a minha parte, Deus faz a dele, os outros fazem as deles. Colaboram. Aprender que a dinamicidade da nossa vida e o alcance dos resultados da nossa vida significa uma capacidade enorme de entrar em comunhão com outros que agem, ainda que esses outros sejam a terra, o sol, a chuva, o vento, os insetos, os micro-organismos lá na terra. Nós somos a sociedade da ciência e da tecnologia que acelera tudo. Acelera os produtos que joga na terra para a semente nascer logo. Acelera os produtos que joga na terra para a raiz penetrar o mais rápido. Acelera os produtos que joga para a planta não... e alteração transgênica para que a planta não sinta tanta escassez de chuva que está diminuindo. Nós aceleramos e interferimos em tudo.
jogamos veneno para acelerar a florada, depois jogamos veneno para acelerar a maturação logo, para a soja cair a folha. Nós somos, isso é necessariamente ruim? Não. A ciência e a tecnologia pode ser uma ferramenta a favor de nós e colaborar conosco, mas também tem consequências numa sociedade assim. Seja o processo violento de uma irresponsabilidade nossa no modo de usar a ciência e a técnica, desde o modo de usar o veneno, ou as ferramentas poluidoras, os instrumentos e os elementos poluidores, nós precisamos desenvolver em nós uma mística de relação com esta vida e com aquilo que Deus deu para nós, e compreender que esta vida é obra de Deus. E que enquanto estamos nesta vida caminhando, nós estamos vivendo um tempo de semear, de fazer cada um aquilo que pode, e contar confiantemente com o que Deus faz, com o que os outros fazem. Continuemos, porque virão questões bem delicadas. Versículo 30. E Jesus continuou. Vão? Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Então a parábola é uma linguagem representativa. A parábola, ela sempre exige de quem a escuta, exige um esforço pessoal. A parábola não é aquele ensino de técnica de memorização para que você aprenda sem raciocinar ou sem esforço. Memoriza. A parábola supõe você ouvir, você se posicionar na escuta e se envolver com a escuta. E você, inclusive, virar personagem na escuta. Esta linguagem põe cada uma e cada um de nós como sujeito na cena. Tem hora que você escuta a parábola e pensa, espera aí, a parábola está me chamando para ser semeador. Tem hora que parece que ela me chama e te chama para ser a terra boa, ou a própria semente. A parábola, ela é ativa e tem uma linguagem que põe o ouvinte numa interação ativa. Por isso é que Jesus conversa assim com a multidão, porque quer ativar na multidão um anseio de compreensão mais profunda, para que de multidão passe a ser discípula e discípulo com nome, com história, com passos no segmento. E é isso que acontece agora. Vamos ver? Versículo 31. O reino de Deus é como um grão de mostarda, semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. De novo a semente. O reino é como um grão de mostarda, que ao ser semeado é a menor de todas as sementes da terra. O reino de Deus não se mede por tamanhos e comparações de grandeza na ordem competitiva do mundo e dos poderes e das ambições do mundo. Não se mede por aí. O reino de Deus tem outros critérios para mensurar grandeza. Mais do que uma grandeza aparente e visível, para o reino de Deus se observa a potência que cada um traz em si, apesar de sua pequenez e até apesar de sua insignificância. A menor de todas as sementes da terra, mas é espalhada. Versículo 32. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Pronto. Você trabalha, você semeia, você colhe mostarda gostosa e saborosa, e da mostarda faz um monte de molhos e condimentos maravilhosos.
Mas o reino de Deus é semente pequena que você espalha e colhe, mas que o resultado não é só para você. O reino de Deus conta com o seu trabalho e o seu suor, mas o retorno não é só seu. Participam dos resultados até as aves do céu. Amém? O que você faz, o que você dedica, o que você empreende, tem que ter lugar até para os insetos. O reino de Deus supõe a gente dominar ciência e tecnologia e aumentar a produção de alimento para o mundo, mas sem eliminar com o veneno as muitas espécies que nós estamos levando à extinção, como a abelha, tantos insetos que a natureza precisa para ter ciclos saudáveis. O próprio coronavírus é fruto de uma relação desequilibrada, uma relação pouco saudável no processo de domínio da ciência e da tecnologia. O próprio coronavírus revela para a gente que existe uma desordem na nossa forma de relacionar com a criação. Que os fungos, as bactérias, os vírus são necessários na vida. Mas se houver um desequilíbrio na nossa forma de relacionar com a criação, esse desequilíbrio pode levar à eliminação nossa e de muitas espécies. Está claro? O reino de Deus conta conosco, mas não conta conosco só para nós, só para enriquecer uma nação, um continente, um lado do braço da guerra, o Oriente contra o Ocidente, ou vice-versa. O reino de Deus é dinâmica de uma semente pequeníssima, a menor, a mais insignificante, mas que nós dedicamos-nos, semeamos, ela cresce, a gente colhe, se alimenta. E os pássaros do céu vêm abrigar-se à sua sombra. Deus é Senhor para todas as realidades que Ele criou. Esses pássaros do céu que vêm abrigar-se à sua sombra, alguns estudiosos de Bíblia veem nisso a prefiguração da universalidade da salvação. O reino de Deus, a vida nossa na igreja, é para nós que nos alimentamos aqui. Mas a fé, a palavra de Deus sobretudo, ela alimenta todos os povos, todas as culturas. Onde quer que tenha alguém que tenha acesso à palavra, ela é sombra, ela é abrigo para alguns. Agora, para nós que semeamos e colhemos, ela é salvação. É mais do que sombra, está claro? Para nós ela é salvação. Você às vezes pode passar a vida inteira apenas na sombra da igreja, apenas na sombra da palavra, na sombra das parábolas, na sombra do reino. Mas Jesus quer que você tenha um passo mais corajoso e ousado, que você entre na horta, que você coma e se alimente, participe da alegria dessa colheita e viva a vida nova dessa colheita do reino. A semente semeada na terra, ela para que ela brote, cresça e dê fruto, como semente, ela precisa morrer. E esta semente que morre é a imagem do próprio Cristo que na cruz morreu e dele brotou para nós um alimento que não se esgota, o seu corpo e sangue no altar, sua palavra de salvação para nós. É Ele, o Cristo por excelência, a semente que morreu, brotou e dá vida a todas as criaturas. Versículo 33. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Então Jesus parte das condições que você tem para compreender. Ele vai falando com você gradativamente. E você precisa reagir.
Você pode ser um membro da multidão que escuta Jesus e abriga-se na sombra do pé de mostarda como um pássaro. Mas Jesus quer mais do que isso para você. Versículo 34. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas Quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então tem explicação. Ah, tá, Jesus. Eu posso ser apenas uma multidão que arrepia, emociona, chora, pega uma frase que Jesus falou, faz essa frase se tornar pensamento positivo, otimismo, para eu conseguir o que eu quero. Mas pode acontecer o contrário. Esta palavra que me marcou, que tocou-me, essa palavra pode ser isca para pescar-me e puxar-me para perto de Jesus, para querer estar sozinho com Jesus e receber de Jesus a explicação de tudo. Você na fé, você é apenas um pássaro na sombra da igreja, da palavra, das coisas de Deus? Ou você é alguém que tem intimidade com o Senhor e recebe dele a explicação de tudo? Sua fé recebe uma dinâmica viva de aproximação de Deus, de intimidade com Deus, ou você está sempre por fora, na sombra, mas não entra? Não entra. Santo Inácio dizia assim, Santo Inácio de Loyola: faça as coisas como se tudo dependesse de você. Mas tenha sempre em mente que na verdade tudo depende de Deus. Só Ele pode garantir um fim frutuoso na sua vida. Faça a sua parte. Não pegue uma palavrinha de Deus para levar com você e ajudar você a conseguir fazer a sua parte. Faça a sua parte, mas mais do que isso, cultive uma íntima comunhão com Deus, sabendo que Ele fará frutuosa a sua atividade, o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação. Eu falei domingo passado e quero repetir agora uma ideia que eu tenho sido, e vocês também, bombardeado com ela. O que é esta parábola do reino de Deus que chama-nos a deixar de ser uma multidão anônima, uma massa de manobra, para entrar na intimidade com o Senhor e querer dele explicação de amigo, de irmão? É exatamente quando a gente aceita ouvir a palavra, a parábola, e permite que esta parábola aponte para a gente quem é Deus, quem eu sou, o que fazer em minha vida, o que fazer com a minha potencialidade e o que fazer com a minha vontade. Transformar a minha vontade em algo que eu anseie tanto e sonhe tanto e lute tanto para conseguir realizá-la, ao ponto de me tornar um árbitro e um dono das coisas, ou um depressivo crônico frustrado porque não consegui realizar o que eu sonhei. O que é a minha potencialidade e a minha vontade, a sua vontade e a sua potencialidade de semeador? O que é? Deus é o Senhor. Ele providenciou tudo: a terra, a semente, a noite, o dia, o sol, a chuva, as estações. Mas Deus também criou você para participar daquilo que Ele criou. É Ele quem ampara você no cansaço das suas atividades, da sua semeadura, das suas responsabilidades.
É Ele que te conduz na esperança de uma colheita final. É Ele que potencializa o menor a ser grande. A pequenez, diz Bento XVI, da semente de mostarda, a pequenez é a sua sorte. Mas o romper-se e brotar e se tornar a maior das hortaliças é o poder de Deus. Você cresce movida pelo poder de Deus ou por suas vontades e ambições? Nós vivemos numa sociedade escrava da vontade. Bento XVI e o Papa Francisco têm repetido muito que nós somos, sobretudo quando falavam Bento e agora Francisco com a juventude, fala que a sociedade de hoje é a sociedade dos escravos do bem-estar. A gente quer bem-estar. Não está agradável? Deleta, saímos dessa casa, desse relacionamento, desse casamento, dessa faculdade, desse curso, dessa escola, desse emprego, dessa igreja. Nós somos a sociedade escrava do bem-estar. Há poucos dias acompanhei o drama de uma mãe, que o filho nos últimos 10 anos já começou 6 faculdades. Mas a hora que esbarra com alguma matéria que não gosta, fala para a mamãe: ó mão de 30 anos, que está sofrendo demais com a matéria tal e tal. E a mamãe fala: filho, se está sofrendo, deixa. E a mamãe traz o homão velho para o padre fazer uma reza poderosa, para ele ser feliz. Pensa. Uma sociedade de mães que tornam os filhos escravos do bem-estar. Filho, está difícil, deixa. O pai está pirado de tanto trabalhar para bancar a faculdade por marmanjo do filho, e não são faculdades baratas, vocês sabem melhor do que eu. O pai está surtado, o filho um marmanjão inútil, e a mãe querendo carregar bênção para o filho inútil. Por quê? Se está difícil para você, filho, a mamãe não aguenta ver você sofrer. Isso não é mãe, minha gente, isso não é pai. Essa sociedade é escrava de uma vontade, ainda quer uma religião, ainda quer um padre, um pastor que joga uma aguinha benta e fala: Jesus vai ajudar você a realizar o que você quer. Não vai! Porque o caminho da fé é outro. O caminho da fé é você ouvir Jesus, querer ficar íntimo dele, e aprender a rezar com ele: Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Eu vou me empenhar para fazer a vontade do Senhor e não a minha, Pai. Pai, eu não quero um Deus, uma religião que faça a minha vontade. Eu quero ser discípulo e discípulo do que o Senhor quer. Com um grupo de pais de crianças, esses tempos eu estudando com eles, com uma psicóloga. A psicóloga falando para os pais da infelicidade dos filhos, que o papai e a mamãe põem neles escravos da própria vontade. E ela dizia para os pais: como é que vocês perguntam na hora do almoço: filha, filho, o almoço está pronto, você quer comer? A comida está pronta, vem cá ver, o que você quer? E ela dizia: vocês estão falando uma pergunta para alguém que tem compreensão da gravidade da escolha? Vocês cometem um crime de lesa a dignidade de uma criança quando vocês são responsáveis por ela, para qualificá-las e capacitá-las e fazê-las crescer e dar frutos, e vocês tornam essas crianças árbitras de uma vontade que elas não têm condições de escolher. Porque elas vão escolher: não, vai ficar com o celular, não quero, não é? Não quero. Corre lá, pega só a batata frita e fica lá no celular. Tuque, 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 tuque. Criança
que recebe a pergunta o que você quer, precisa de um pai e uma mãe que arque com as consequências daquela escolha, inclusive de ver a criança se destruir. E depois, quando ela começar a escutar os nãos do mundo, da escola e da sociedade, essa criança vai surtar, vai entrar em depressão, vai precisar de droga. Porque não vai aguentar confrontar-se com a frustração, com o fato dela escolher, mas ela não pode fazer a vontade dela. No campo da fé, esse fazer a vontade de Deus, fazer a minha parte, trabalhar, semear, colher, mas fazer a vontade de Deus, deixar que Deus conduza o processo até a plena realização do plano e do projeto dele para mim, para você e para todos. A mensagem é clara. Você precisa se posicionar. Você precisa deixar de ser um membro da multidão anônima. A palavra não fala claro para quem quer ser apenas membro da multidão. A palavra agita, tenta ativar desejo de compreensão mais profunda. Mas compreensão mais profunda só terá se você aprender a moldar, educar sua vontade. Moldar e educar e ter autodomínio do seu desejo e da sua vontade e dizer: eu quero ser mais próximo de Jesus, eu quero conhecer a vontade de Deus para mim. Irmã, irmão, escravos de nós mesmos, precisamos alcançar a liberdade que só Deus nos dará. A liberdade das escolhas para as quais contaremos com a ajuda dEle para a plena realização nossa. De homens e mulheres criados por Ele. A vontade de Deus é diferente da minha vontade, da vontade dos reinos deste mundo. O reino de Deus não se confunde com as forças da vontade dos reinos deste mundo. A vontade precisa ser educada, a vontade precisa ser disciplinada, a vontade precisa ser moldada, precisa ser podada, precisa ser educada. Vontade a gente educa, a gente aprende a comer coisa saudável, a gente aprende a esforçar-se, a treinar-se, estudando coisas difíceis. A gente se educa, a gente desenvolve na gente modos de ativar um querer escondido em nós. A gente não é escravo somente daquilo que está mais flutuando. A relação com Cristo pede um aprofundamento mais intenso, um mergulho mais profundo. Porque esta sociedade do filho, você quer comer? O almoço está pronto? Não, não quero não. Filho, o almoço está pronto, vem cá ver o que é que você quer. Esta sociedade vai criar meninas e meninos que o dia que chegar na escola e o professor, o diretor falar que não pode se comportar daquele jeito, o que ele vai fazer? Pegar uma arma e matar professor, porteiro. O dia que ele virar político, ele vai fazer o quê? Não, tem a Câmara dos Deputados, o Senado, os tribunais todos que regulam e aplicam a Constituição. Não, tem alguém que não quer que eu faça a minha vontade, a gente destrói o Senado, a Câmara dos Deputados, não é? A gente destrói o STF. É só fechar que a gente vai fazer a vontade da gente. Essa sociedade que a gente está nela. É uma sociedade tão louca, mas tão louca, que ao mesmo tempo que prega a moral cristã e a ordem, é a sociedade da subversão, da anarquia. Da anarquia. Nós estamos num sistema anárquico, usando a Bíblia e frases da Bíblia para iludir massas e multidões.
Não quero usar máscara. Você tem direito de morrer se você quiser destruir sua vida. Mas você não tem direito e você é responsável pelo bem comum. Higienizar sua mão, usar máscara, manter distância para preservar o pé de mostarda, que vai ser alimento para você e sombra para os pássaros do céu. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Peça do Senhor a graça. Como Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Fale também para Jesus: Senhor, eu quero ser serva, eu quero ser servo da vontade do Pai, que deu-nos o reino, que abriu-nos o reino dos céus. Jesus, eu quero ser instrumento do amor de Deus, semeando neste mundo a semente do bem, do amor, da responsabilidade que garante o fruto colhido no tempo certo, no tempo de Deus, para o sustento de todos. Jesus, eu quero trabalhar na obra do reino, mas não quero ser escravo da minha vontade. Não quero ser escrava e escravo da vontade do mundo. Eu quero que o Senhor me ensine a vontade de Deus, porque só ela me fará feliz e me fará ser instrumento do bem para todos. Até os pássaros do céu se beneficiarão com a minha obra, com o meu trabalho, com a minha colaboração. Fale com Jesus. Espírito, enche minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar